animado. Nem tanto, né? Às vezes. Mas eu agradeço aí, né, a cada um que está aqui. Agradeço aí especialmente o meu primo aí que acordou um pouco mais cedo também, né, primo? Marcos Lacerda, sempre está acompanhando aí com a gente os cultos. Fico muito feliz, viu, primo, de estar, você está aí também acompanhando com a gente, tá? Nessa época de pandemia trouxe também esse, essa participação, né, de outros locais. Meu primo mesmo mora em Goiânia, mas eu já vi gente de São Paulo, Tocantins, né? Pará, eu acho, uma vez eu vi também no Pará. Então é motivo de bastante alegria, né, para a nossa igreja, a Igreja Batista Ceilândia Centro, uma igreja tão pequena, mas que tem transmitido aí o Evangelho e a Palavra de Deus da melhor maneira possível, e a gente tem, né, sido gratificado com isso. Bem, irmãos, a gente vai estudar hoje, né, o capítulo 26 do livro de Isaías, numa maneira um pouco diferente, né, por meio do Meet. Eu vou colocar aqui, vou compartilhar aqui com os irmãos o texto. A gente vai ler primeiramente o texto e depois a gente vai começar na exposição, tá, desse texto. Vou ver aqui se dá tudo certo. Então eu vou ler o texto aqui, depois a gente vê a apresentação. Todo mundo está me escutando aí? Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa. Abram os portões para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele derruba os que habitam no alto, na cidade elevada. Derruba e humilha até o chão, até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim eu te busco ansiosamente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Até que se mostre favor a ímpio, nem por isso ele aprende a justiça. Até que na terra da retidão ele comete a iniquidade e não vê a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas eles não a veem. Porém eles verão o teu zelo pelo povo e ficarão envergonhados, que o teu furor por causa dos teus adversários os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas nós louvamos unicamente o teu nome. Eles estão mortos, não voltarão a viver. São apenas sombras, não ressuscitarão. Porque tu os castigaste e destruíste, e apagaste completamente a lembrança deles. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado, alargaste todas as fronteiras do país. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida que vai dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estávamos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem, cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Meu povo, entrem nos seus quartos e tranquem as portas. Escondam-se por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra deixará aparecer o sangue, quem bebeu e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Vou compartilhar agora aqui a,
a apresentação. Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim, Davi. Ah, beleza, então. Então, meus irmãos, a gente começa aqui com o capítulo 26 do livro de Isaías. É um livro muito rico, como bem disse o irmão Henrique na última aula. É um livro poético, muitas vezes é de difícil interpretação, porque foi escrito, né, para aquele contexto, e as pessoas, até a questão das palavras que foram utilizadas, muitas vezes nós temos algumas dificuldades, né, a construção também das orações, das frases, mas é um livro muito rico, que traz variados temas: soberania de Deus, a responsabilidade humana, né, o povo em sofrimento, a questão do mal. E esse capítulo de Isaías, de número 26, ele parece muito com um salmo, né? Na verdade, alguns colocam o título dele como Cântico de Confiança na Proteção Divina. O capítulo 26 é um cântico de confiança em Deus. O povo, nós vemos aqui que o Não povo tá de ouvindo, Israel não. abandona os Mas seus quando gravar erros, vai ser assim. os seus pecados e descansa agora no Senhor, né? E aí nós vamos ver aqui do versículo 1 a 4 que Isaías Senão não tem enfatiza a jeito de fazer, cidade não. forte, a paz e a confiança no Senhor. E ele começa, né, no versículo 1: Naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa. Estou usando aqui a tradução NAA, a versão NAA. Essa expressão naquele dia, ela já foi bastante estudada por nós, no livro de Isaías. O que significa essa expressão naquele dia? Qualquer dia na qual Deus intervém de maneira dramática para destruir seus inimigos. E esses inimigos aqui a gente pode ver que pode ser os gentios, aquelas pessoas que não fazem parte da nação de Israel, né? Como até mesmo dentro da nação de Israel. E para abençoar o seu povo fiel. Como nós temos visto, sempre há um remanescente, né? Ali no capítulo 6 de Isaías, Isaías fala até na questão do toco, que seria aquela porcentagem de pessoas que estariam sendo fiéis a Deus, né? Então, é uma cidade, naquele dia, o versículo 1 e 2, naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa. E Isaías, ele enfatiza, né? Abram os portões para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Esse remanescente. Então, quando nós estudamos o contexto aqui do livro de Isaías, nós vemos que o povo estava em pecado, o povo havia abandonado Deus. No capítulo 4 e 5, né, Deus compara Israel a uma videira e diz que Deus fez todas as coisas ali para aquela videira. Ele colocou a videira no melhor terra, deu toda a água, deu todo o sustento, mas mesmo assim essa videira, ela produziu, né, uvas que eram uvas amargas, e essa videira é comparada à casa de Israel, ou seja, os pecados do povo de Israel. Mesmo Deus fazendo todas as coisas para essas pessoas, eles escolheram pecar, né? Então, mas agora o povo, ele deixa de confiar
A ideia aqui do capítulo é que o povo deixa de confiar na sua autossuficiência, porque por conta do pecado do povo, Deus envia outras nações para destruir Israel, né? A Babilônia, a Síria, para destruir, né, aquele povo que havia, né, abandonado os caminhos do Senhor. E agora esse povo, ele deixa de confiar em si mesmo, deixa de buscar refúgio também em outras nações, porque eles queriam fazer alianças com outros povos, queriam fazer aliança com o Egito, né, com a própria Assíria, né, capital em Damasco, né? Então eles queriam fazer essas alianças para poder se protegerem da Babilônia, né, e da Síria. Mas agora eles esquecem essas alianças e entendem que eles precisam se refugiar sim em Deus. Quem seria realmente a proteção deles seria Deus. Então, o Isaías diz, né? Abram os portões para que entre essa nação justa, que guarda a fidelidade, que não confia mais em si mesmo, não confia mais em outras nações, em outras alianças, mas confia, né, em Deus. O texto hebraico, ele é muito rico, né, e ele é cheio de paralelismos. Esse capítulo 26, ele tem esse recurso, né, do paralelismo hebraico. Só para a gente citar aqui rapidamente, há três principais tipos de paralelismo. O paralelismo sinônimo, e o paralelismo aqui no hebraico é interessante a gente entender que ele não é feito como no português, porque no português o paralelismo ele é feito com rima, mas o paralelismo hebraico ele trabalha a questão da lógica, do pensamento em si. Então, por exemplo, o paralelismo sinônimo, né, quando repete-se a segunda linha, né, na parte da linha anterior, mas com palavras diferentes. Então, há esse enfoque na segunda linha, mas com palavras diferentes. A gente chama de paralelismo antitético, que é a segunda parte, né, conforme essa designação dá a entender, cada linha expressa pensamentos opostos. Então, tem uma primeira linha e na segunda linha um pensamento oposto. E o paralelismo sintético, né, na qual a segunda parte ela não ecoa simplesmente o mesmo pensamento da primeira, mas nem apresenta um contraste, antes amplia-se e acrescenta-lhe uma nova ideia. Então, quando a gente analisa aqui esses primeiros 4 versículos, a cidade forte, no versículo 1, a cidade forte dentro da segurança da salvação. As portas, elas estão abertas para os justos e confiantes. Versículo 2. E a paz é assegurada àqueles que confiam, não é? Na rocha, na divina rocha, nos versículos 3 e 4. Os versículos 2, abri vós as portas, uma vez que os celebrantes pedirão que os portões da cidade sejam abertos. Aqui a gente lembra muito, parece muito com a linguagem apocalíptica, não é? Dali do povo de Deus entrando na Nova Jerusalém, né? E desfrutando ali do amor de Deus, daquela luz, né? Que nunca se apaga, da luz de Deus. Eu estava assistindo um programa, acho que foi na NetGeo, e falando sobre essa cidade, Óbidos, em Portugal. Ela foi fundada em 1195 e é interessante que ela foi considerada uma das 7 maravilhas em Portugal. E aí existe o Castelo de Óbidos. É interessante que a muralha dessa cidade, né, desse castelo, possui 1.565 metros e pode chegar a uma altura de 13 metros. Então, a ideia, quando a gente olha para esse versículo, né, para esses versículos, é que a cidade ela é fortificada. Então, as pessoas que estão dentro desse castelo, dentro dessa cidade, elas sentem segurança pelos muros, né, pela construção que ela tem. E a ideia aqui desses primeiros versículos é isso, que esse Deus, o nosso Deus,
é uma rocha eterna, né? Ele protege as pessoas que estão confiando nele. Tá? Então, o versículo 4, confiem sempre no Senhor. Aqui é um desafio prático para nós, que Isaías coloca. Né? Confiem sempre no Senhor. É interessante quando a gente vê aqui na língua hebraica, a palavra confiança é baltak, que tem o sentido de buscar refúgio rapidamente. Nós precisamos, essa ideia de confiança que busque esse refúgio de uma maneira rápida, para que vocês possam, né, ter a esse Deus. E o próprio Isaías, ele dá a justificativa. Por que nós devemos confiar sempre no Senhor? Porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. No Antigo Testamento, essa palavra rocha, ela não é apenas um símbolo da força divina, né, de durabilidade. Seu vínculo aqui está como a salvação. Os irmãos lembram lá de Êxodo capítulo 17, né, quando aquela rocha providente, da qual fluíram, né, as águas salvadoras. O nosso Deus é como uma rocha, é o Senhor, em suas ações salvadoras, em suas ações confiáveis, fornecendo proteção semelhante a uma fortaleza de que seu povo precisa em um mundo ameaçador. Em meio à pandemia, em meio à notícia da mídia, né, em tantos problemas e dificuldades que nós temos visto, aumentando o número de variantes do vírus, né, outras que são muitas vezes, né, mais virulentas, são mais ameaçadoras, nós devemos nos refugiar nessa rocha, né, lembrarmos dessa palavra de Isaías aqui. Confiem sempre no Senhor. E a justificativa é porque o Senhor Deus é essa rocha, Ele é firme, Ele é essa fortaleza. Tá? Eu gostaria de destacar, irmãos, também o versículo 3. A expressão aqui no versículo 3 é perfeita paz. E mais uma vez o hebraico nos ensina, porque aqui, quando a gente vai lá estudar no hebraico, a palavra está repetida: paz, paz. Então, o hebraico, ele gosta nessa maneira de mostrar como que o hebraico funciona, né? Isaías, ele trabalha a palavra aí duplicada: paz, paz. Por exemplo, em Gênesis capítulo 10, 14, versículo 10, literalmente está poços, poços, que pode ser traduzido por poços cheios. Quando se repete uma palavra, indica superlativos ou pode indicar totalidade. A gente lê lá em Isaías capítulo 6, 3, né, Isaías diz que os anjos diziam santo, 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 repetindo 3 vezes, né, indicando essa totalidade da santidade. E aqui, essa palavra paz, paz, no versículo 3, significa essa paz perfeita, essa paz completa, essa paz, né, como a palavra shalom, essa expressão paz, ela não indica só, como no português, a ausência de conflito, a ausência de tumulto, mas ela indica essa noção dessa bênção concreta do relacionamento correto com Deus. Então, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à tribulação, nós temos paz, nós temos o shalom com Deus, com esse Senhor. Não é a ausência apenas de conflito, mas mesmo em meio a esses conflitos, a essas dificuldades, nós temos essa rocha, né, que é o Senhor. Os versículos 5 e 6, eles dizem que as nações e seres que não são obedientes, elas são lançadas ao pó. Então, versículos 5 e 6, ele derruba os que habitam no alto, na cidade elevada, derruba e humilha até ao chão, até o pó. O pé a pisará,
os pés dos aflitos e os passos dos pobres, né? Aqui Isaías trabalha bem a questão que a cidade elevada, ela é humilhada. A ideia aí é do orgulho dessa cidade elevada, né? Cidade elevada representa a soberba do homem, representa a soberba da cidade. Naquele tempo, havia vários impérios e a tendência ali dos povos eram conquistar outras, né, alargar suas fronteiras, conquistar outros povos e assim humilhar os povos que eram conquistados, né? Mas aí Deus, ele derruba, né, os que habitam no alto, esses que são orgulhosos, derruba e humilha até o chão, até o pó, né? É uma ironia no versículo 6, porque aqueles que sofreram abuso por parte desses orgulhosos da terra celebrarão a vitória de Deus sobre o mal, né? Derruba e humilha até o chão, até o pó. O pé a pisará. Os pés dos aflitos e os passos dos pobres. Aquelas pessoas que foram humilhadas, a ironia, elas conseguirão, né, pisar aí nos pés dessas pessoas que foram soberbas. Versículo 7 e 9, o caminho aplanado pelo Senhor, né? Ele diz que a vereda, que é esse caminho apertado, do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. É interessante essa colocação aqui de Isaías. Deus, ele consegue aplanar, ele consegue tornar reto, ele é esse Deus que é soberano, é esse Deus que é onisciente, é esse Deus que decreta, é esse Deus que, sim, tem o controle de todas as coisas. Deus não fez o mundo, Deus não fez todas as coisas e foi passivo, né? Os deístas acreditam nisso, que Deus fez todas as coisas, criou todas as coisas, fez as leis da física, da química, da biologia e deixou aí para nós. Não, o nosso Deus não é um Deus passivo, o nosso Deus é um Deus ativo, que tem, né, controle sobre nós. Ele consegue aplanar até os caminhos daquelas, né, daqueles que, de nós, que muitas vezes queremos andar por caminhos tortuosos, né? E aqui é interessante que esses versículos eles nos remetem a uma oração, né, de anseio. Essa figura ela é um terreno todo acidentado, né, cheio de montanhas, planaltos, né? Então Deus aplana o caminho do homem, né, do justo, daquele que espera no Senhor, naquele que tem a memória em Deus, que está o desejo da alma. Então Isaías ele diz: com minha alma suspiro de noite por ti. Que né, maravilhoso seria se nós sempre tivéssemos essa vontade, né? Com minha alma suspiro de noite por ti. Estava vendo a história de David Brainerd, que foi um missionário aos índios, e ele morreu, se não me engano, aos 29 anos, e de tuberculose, né, foi um discípulo ali de Jonathan Edwards, e ele sempre coloca isso nas suas orações, né? Jonathan Edwards posteriormente escreveu um diário, né, que falava ali da vida de David Brainerd, e ele coloca sempre isso: eu suspiro por ti, Senhor, né, que o meu seu espírito, né, esteja dentro de mim, que esse seja o meu anseio, a minha busca diariamente, não as coisas que estão no mundo, mas as coisas que estão, né, em ti. A minha vontade é essa. Tira de dentro de mim esses caminhos tortuosos, né? Aplana, Senhor, o meu pé, né? Aplana o terreno para que eu possa realmente obedecer a Ti. Enche a minha vida com a Tua alma, né? Os versículos 10 e 11, é a cegueira impenetrável. É muito interessante isso. Ele fala assim, vamos ler. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso ele aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não vê a majestade do Senhor.
Senhor, a tua mão está levantada, mas eles não a veem. Porém, eles verão o teu zelo pelo povo e ficarão envergonhados, que o teu furor, por causa dos teus adversários, os consuma. Esses versículos 10 e 11, eu entendi aqui como é de meter medo, né? Porque nem se essas pessoas, e nós entendemos hoje que até mesmo nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. E se não fosse ali o poder do Espírito Santo de Deus nos tocando, nos mostrando aquilo que é certo, nos mostrando o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, nós ainda estaríamos cegos, né? Se esse mundo fosse apenas criado por Deus e não tivesse a providência de Deus, não tivesse Deus ali nos tocando, nós seríamos como esses ímpios, né? Mesmo diante de tantas coisas boas, mesmo diante da natureza, da criação, quando nós olhamos a natureza, nós vemos que a natureza é perfeita, né? É complexa e só pode ter sido feito pelas mãos de um Criador perfeito, mas mesmo assim nós não conseguimos enxergar por conta de uma coisa que está dentro de nós que se chama pecado, né? Que cega, né? E cega inclusive o nosso pensamento. Então, o versículo 10 e 11 ele é bastante enfático, né? Senhor, a tua mão está levantada, mas eles não a veem. Aquela linguagem antropomórfica que Isaías usa aqui. Porém, eles verão teu zelo pelo povo e ficarão envergonhados. Mesmo o povo de Deus pecando, mesmo o povo de Deus errando, Deus tem zelo pelo povo, né, pelo povo de Israel, por aquela nação que era para demonstrar ali para os sírios, para os assírios, moabitas, né, os amonitas, os edomitas, todos aqueles povos que estavam ali ao redor do povo de Israel, era para essa nação testemunhar de Deus, mas eles fracassaram, né? E aí Deus vem, mas mesmo assim zela pelo povo dele. Aqui, o paralelismo no versículo 10, ainda que se mostre, né, favor ao ímpio, nem por isso ele aprende a justiça. Deus demonstra o seu amor e misericórdia para com outras pessoas más, mas elas literalmente lhes dão as costas. Versículo 12 a 15, a paz é ordenada pelo Senhor. Isaías diz: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Aqui é a ideia de que Deus, ele fez tudo para o povo de Israel, para que houvesse paz, né? Como nós vemos nos capítulos anteriores do livro de Isaías, né? Quando ele compara ali Israel com a videira, ele construiu ali, colocou a água, terra, né? Todos os mantimentos possíveis, mas mesmo assim o povo peca. E aí a ideia é justamente essa: Senhor, concede-nos a paz, porque tu estás ativo, tu és um Deus que tem o controle de todas as coisas. Ó Senhor nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós. Esse versículo eu achei muito interessante, porque ele fala, mas nós louvamos unicamente o teu nome. Aquela nação de Israel que tinha ali, né, outras nações, eram os filisteus que muitas vezes tinham ali momentos em que dominavam o povo de Israel, os sírios, os assírios, né, o próprio povo da Babilônia. E aqui os comentaristas eles dizem que está mais ou menos, quando Isaías escreveu aqui, está mais ou menos nessa época, né, do Império Sírio e do Império Babilônico. E essas nações, elas estavam ali dominando sobre o povo, né? E numa linguagem também assim, mais ampliada, mais ampliada, a gente pode também entender que isso aqui relaciona-se com
o orgulho, os pecados do povo, outros senhores, né, outros deuses, né? Então, a soberba, a inveja, né? Então, a ansiedade, estavam tendo domínio ali, mas havia ali um remanescente que louvava unicamente o nome de Deus. Mas e a aplicação é clara hoje nos nossos dias, né? Nós temos visto aí tantas coisas que às vezes querem se tornar ídolos, e nós temos que ter cuidado, inclusive, em relação a Deus. Que Deus que nós acreditamos? É um Deus que tem controle de todas as coisas? Ou é um Deus que eu quero esse Deus apenas que está aqui, que se encaixa dentro da minha concepção? Eu quero um Deus que se encaixa apenas na minha maneira de pensar. Então, esse Deus, ele vai até aqui, ele pode ir até esse ponto, mas em determinados assuntos eu não deixo a presença de Deus, eu não deixo a soberania de Deus, né, mexer nesse cantinho. É tipo aquele livro que a gente leu, né, Os Pecados Intocáveis, né? Então há certas coisas na nossa vida que nós não deixamos Deus agir. Nós temos medo, não é? Mas nós devemos lembrar que, né, outros deuses, outras coisas têm tido, outros ídolos talvez, né, possam até querer ter domínio sobre nós, mas nós estamos aqui buscando e louvando unicamente o teu nome. E aí ele completa que as nações, né, essas nações estão mortas. Ele já está profetizando aqui, né? Eles estão mortos, não voltarão a viver. São apenas sombras, não ressuscitarão, porque tu os castigaste, destruíste e apagaste completamente a lembrança deles. A gente olha para o passado e vê o que é um império sírio hoje, o que é um império babilônico, né? O que é um império persa, império grego, império romano. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado. Alargaste todas as fronteiras do país. Aqui ele já dá um contraste do povo de Israel. Ele está abençoando ali agora o povo de Israel, alargando ali num tempo de império. O sonho daquelas pessoas de Israel era que a sua fronteira fosse alargada para que fosse demonstrado que Israel era sim o povo da aliança, né? Aqui nós vemos o termo mortos e sombras. É uma descrição, né, como eu disse, do futuro no tempo passado. É como se os eventos já tivessem acontecido. Eles estão mortos, não voltarão a viver, são apenas sombras, não ressuscitarão. O versículo 16 a 19, do pó à ressurreição. Vou ler aqui rapidamente. Senhor, na angústia te buscaram, o povo agora, né? O povo de Israel, na angústia, aquele remanescente, aqueles que confiaram em Deus, na angústia te buscaram. Vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida que vai dar à luz e com tosse e grita de dor, assim estávamos nós na tua presença, Senhor. Concebemos e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Ele está falando aqui da nação de Israel. É essa mulher grávida, é uma mulher que talvez se esforçou para que buscasse a presença de Deus, né, esse remanescente, mas eles viram como o próprio Isaías viu quando ele entra ali no templo, e que ele era um homem de lábios impuros, né? E eles não conseguiram, a nação de Israel não conseguiu ser esse testemunho, porque eles também caíram em pecado, né? Eles também vacilaram. E aí ele complementa: os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Essa parte é interessante porque Israel, a concepção do mundo, por exemplo, grega, era que as almas tinham sido lançadas para a terra sem piedade. E essas almas, quando foram lançadas para a terra sem piedade, vestiram essa carne
e é como se elas estivessem sendo castigadas ali. Essa carne era algo mau, né? Então, os gregos acreditavam nisso. Pega-se a alma, lança-se na terra, e eles vestem, essas almas vestem essa carne, e a morte para o grego era algo que estava libertando desse castigo, né? Mas a gente deve lembrar que Israel não é grego, né? Israel, ele acredita nesse Deus, Yahvé, Jeová, é esse Deus que acredita na ressurreição dos mortos. Essa carne nossa, ela será transformada, e ela será transformada em um corpo, né, incorruptível, né, como Paulo fala. O corruptível dará lugar a um incorruptível, né? E nós vemos aqui claramente, né, nessa parte que são a figura aí dessa alma, né, sendo lançada ali, e a morte é como se fosse, né, algo que tivesse livrando esse corpo. Mas Israel não é grego. Israel, ele acredita na ressurreição dos mortos, né? O próprio Jó fala, né? Daniel capítulo 12, versículo 2 também diz, e há outras referências no Antigo Testamento falando da ressurreição dos mortos, né? Que é uma concepção diferente para a época, porque os egípcios, eles tinham toda ali uma maneira, né, de ver a questão dos mortos, mumificação, né, construção de túmulos, né, ricos objetos eram enterrados ali ao lado dos corpos, o culto familiar e sacerdotal, né, que se dedicava aos mortos, mas Israel, ele tinha uma concepção diferente, né, uma concepção de que há a ressurreição, né, a ressurreição, não reencarnação, mas a ressurreição desse corpo, né? Esse corpo nosso, dessa matéria, né? Nós não acreditamos que a matéria é inerentemente má, nós acreditamos sim que, por conta do pecado, nós cometemos ações, e essas ações, elas são más, por conta do nosso egoísmo, né? Da cobiça dos olhos, da carne e a soberba da vida. O versículo diz: o orvalho é uma expressão do poder de Deus, né? Esse orvalho que cai, que rega a terra, é uma concepção ali, né, do poder de Deus. E para a gente finalizar, castigo e salvação, né, dos versículos 20 e 21. Tranquem as portas, contraste com abra as portas lá do versículo 2, né? O versículo 2 ele dizia, é por isso que a língua hebraica ela é muito bonita, né? Muito interessante. Então há esse paralelismo. Lá no versículo 2 ele estava falando para que aquela nação que confiava em Deus pudesse abrir, né, as portas. Agora aqui que o castigo é iminente para aqueles que não confiam em Deus, para aqueles que não depositam a sua confiança, a sua fé em Deus. Ele está dizendo, olha, tranquem as portas, né? Então, aqui faz alusão a Gênesis 7:16 e Êxodo 12, capítulo 21, Êxodo 12, versículo 21 e 23. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel. Estou lendo em Êxodo, capítulo 12, versículo 21 e 23. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Né? Então, aqui, nesses últimos versículos, ele tem esse contraste entre o castigo e salvação, né? Então, aquelas pessoas, elas deveriam entrar nas suas casas e passar, porque a ira do Senhor passaria e destruiria aqueles que não haviam confiado
não haviam depositado ali a sua esperança, a sua fé em Deus. Como aqui no remete, né, em Êxodo capítulo 12, 21 e 23. O povo de Israel, quando ele vai ali na última praga, né, para a gente relembrar um pouco, a última praga que foi a morte dos primogênitos, né, inclusive dos animais. É interessante isso. O povo de Israel pega um cordeiro, sacrifica esse cordeiro, pega ali o sangue dele e passa nos umbrais da porta. E a Bíblia diz que o anjo da morte estava passando ali. E apenas aqueles que tinham o sinal nas suas portas, né, que foram livres. Então, o castigo para aqueles que não tinham sinal do sacrifício do cordeiro, e salvação para aqueles que tinham sinal, né, do cordeiro, do sangue do cordeiro. E a gente pode remeter para nós hoje, né, para o sacrifício de Cristo. Esse sangue do cordeiro que foi derramado, né, na cruz do Calvário, esse sangue que nos marca. A Bíblia, lá em Pedro, né, diz que nós não fomos comprados, né, nem por ouro nem prata, mas pelo sangue de Cristo, que nos purifica, né, que nos marca, nos marcou, nos selou, né, para o dia da redenção, o Espírito Santo. Então ele nos marca, nos sela. E aí há o contraste entre o castigo para aqueles que não têm esse selo, né, mas a salvação para aqueles que são marcados, né? E essa marcação, essa salvação é algo que não depende dos nossos méritos, não depende das nossas ações, não depende daquilo que nós fazemos ou fizemos, mas depende sim daquilo que Cristo fez, né? Eu vou falar aqui rapidamente em algumas aplicações do nosso estudo, né? A primeira aplicação: o Senhor Deus é a rocha eterna. Vamos lembrar de que nosso Deus é a rocha eterna. E uma pergunta que eu faço é: quais ansiedades que estão nos incomodando? Como nós podemos nos apoiar nesse Deus, nesse Senhor? J.C. Ryle, eu gosto muito de J.C. Ryle, ele diz assim: não tema, porque sua oração é gaguejante, suas palavras são fracas, sua linguagem é pobre. Jesus entende você. Esse Deus entende você. Confie nesse Deus que é a rocha eterna. A segunda aplicação: a ressurreição dos mortos é uma doutrina que é estranha para o mundo, né? Mas ele é o centro da esperança cristã. E a pergunta que eu faço é: que diferença prática a doutrina da ressurreição deve fazer em nossas vidas, né? E a última aplicação: o Senhor nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas nós louvamos unicamente o teu nome. O primeiro passo para ajustar o nosso intelecto à verdade de Deus é morrer para a nossa vaidade, o nosso orgulho, até mesmo às vezes o nosso desejo de respeito por colegas e do público. Às vezes nós queremos esse respeito dos nossos colegas, do público, das pessoas que trabalham, né, junto conosco, sermos mente aberta, mas nós devemos abandonar as motivações mundanas que nos movem, orando para sermos motivados unicamente por um desejo genuíno de nos submeter às nossas mentes à palavra de Deus. E então, sim, usar esse conhecimento a serviço de outros. Eu acho que eu corri um pouco, desculpa aí, mas a gente precisava tornar um pouco mais rápido e espero que Deus tenha trabalhado no coração de cada um, né, como trabalhou no meu, e que essa palavra possa ser, sim, aplicada às nossas vidas. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a mim, que façamos parte desse remanescente, esse remanescente de essas pessoas, esses filhos de Deus marcados pelo sangue do Cordeiro. Amém?